Bom dia. Estou aqui na pequena cidade de Lüneburg, onde eu trabalho, aqui no Tribunal Federal. E vou trabalhar agora e por causa disso, como eu tive 3 meses trabalhando no Rio de Janeiro, no consulado, no setor consular, tratando das perguntas de cidadania e como brasileiro, vinha muito perguntar e esclarecer dúvidas, porque muito brasileiro quer a cidadania alemã. Então eu pensei que hoje vou fazer um vídeo para vocês esclarecendo essas perguntas. Como obter a cidadania alemã, sob que condições é que se pode obter a cidadania alemã e qual é que é a diferença entre obter a cidadania e o processo de naturalização. E, entretanto, vou mostrar só um pouquinho aqui desta cidadezinha maravilhosa, medieval, a cerca de 20 km de Hamburgo, para vocês. E mais tarde vou então esclarecer as vossas dúvidas em relação a esse aspecto. Lüneburg é muito verde, é situado na Lüneburger Heide, que são campos imensos e contém muita água, tem muitos lagos. Esta parte do norte da Alemanha é praticamente construída sobre a água. É uma cidadezinha medieval que conseguiu conservar as suas estruturas, apesar de ter havido aqui 2 grandes guerras que praticamente destruíram a Alemanha toda. Lüneburg conseguiu ainda manter o seu aspecto original, que é uma coisa que é bastante rara aqui no norte da Europa. É uma cidade também muito tranquila, a vida aqui é muito tranquila. Eu trabalhei aqui na promotoria pública durante bastante tempo e não havia assim muito para fazer, ao contrário de Hamburgo, que é um sítio onde eu não gostaria nada de trabalhar na promotoria pública, porque ao contrário do que vocês pensam, tão tranquilo assim em Hamburgo não é. Isto é praticamente a entrada de Lüneburg. Como podem ver, estes monumentos antigos, como esta igreja medieval, ficaram todos conservados, apesar da Segunda Grande Guerra. E aqui, este palácio grande, branco, vocês estão vendo, já é o Tribunal Federal de Lüneburg. Agora estamos entrando na Praça do Mercado, a praça mais central de Lüneburg e a mais importante, onde também há os mercados de Natal. Olhem como isto é lindíssimo, gente. E ali é a entrada do Tribunal Federal. Olhem como a cidade conseguiu manter a sua aparência original. Eu vou mostrar isto tudo com mais calma para vocês e depois ainda vou responder às vossas perguntas de questões de cidadania e naturalização e vou mostrar naturalmente tudo isto com muito mais calma para vocês. Oi, tudo bem? Aqui estou eu para tirar vossas dúvidas sobre como se obter a cidadania alemã quando se é brasileiro. Bom, para esse efeito existem 3 processos. É o processo de obtenção de cidadania, que é o mais comum, é o processo de naturalização e é o processo da naturalização facilitada. O que é o processo da cidadania? O processo de cidadania é um processo que é a possibilidade de pessoas que têm ascendência alemã de requerer a cidadania alemã juntamente com o facto de poderem ficar ainda com a nacionalidade brasileira. Ou seja, que essas pessoas depois do processo têm as 2 nacionalidades e também têm o direito de residir na Alemanha e entrar na Alemanha quando quiserem e de trabalharem na Alemanha, porque quando estão na Alemanha são cidadãos alemães. Sob que condições é que isso se processa? Bom, houve uma grande imigração alemã para o Brasil durante o século XIX. Entre 1850 e 1910 emigraram muitos alemães para o Brasil. Esses alemães naturalmente tiveram filhos. Quem emigrou antes de 1904, infelizmente, tinha que se ter por lei registado durante os primeiros 10 anos de residência no Brasil. Caso isso não tenha sido feito, essas pessoas infelizmente perderam o direito à cidadania.
O que é bom nessa história é que muitos desses alemães voltaram a embarcar para a Alemanha em qualquer altura, seja para fazer uma visita a parentes ou qualquer coisa, e voltaram para o Brasil também, normalmente de barco. E o que é bom nisso é que ter saído do Brasil e ter voltado a entrar conta como se a pessoa tivesse entrado no Brasil depois de 1904, ou seja, só se olha para a data do último desembarcamento, o que facilita a vida a muita gente, porque houve muita gente que não se registou e que mais tarde voltou à Alemanha, e isso deu a possibilidade aos descendentes de requererem a cidadania alemã. O facto desse registro de quem chegou ao Brasil antes de 1904 numa entidade consular ser obrigatório é uma coisa muitas vezes bastante esquisita e injusta, não é? Porque eu cheguei a ter gente no consulado à minha frente que eram alemães, todos os ascendentes eram alemães, falavam perfeitamente alemão, melhor do que português, tinham uma cultura alemã, uma mentalidade alemã, e eu não podia começar o processo de cidadania com essas pessoas, porque as condições não estavam na mesa, não é? Não havia o registro, era impossível. A lei atou-me as mãos nessas alturas, o que era uma coisa que para mim também era bastante estranha. Afinal, você tem alemães à sua frente e tem que lhes negar a cidadania, porque a lei não deixa, não permite que você lhes dê a possibilidade de obterem a cidadania. Depois de 1904 a lei mudou. Depois de 1904 já não era necessário esse registro. Entre 1904 e 1975 era assim, que a lei era transmitida à criança por parte paterna, se o pai fosse casado com a mãe. Se o pai não fosse casado com a mãe brasileira, então a criança tinha automaticamente, por nascimento, a nacionalidade brasileira. A única hipótese da cidadania alemã ter sido transmitida por parte materna era o facto de a mãe não ser casada com o pai brasileiro. Não sendo a mãe casada com o pai brasileiro, naturalmente a nacionalidade alemã da mãe transmitia-se automaticamente à criança. No caso do pai ser alemão e ser casado com a mãe e se naturalizar brasileiro, então naturalmente os filhos dele também perdiam o direito à cidadania. Eu tive muitos casos desses em que alemães se naturalizaram brasileiros e 3 semanas depois nasceu a criança deles que não tinha direito à cidadania alemã porque os pais se tinham naturalizado brasileiros. Até ao ano 1956, a mulher brasileira que casasse com um alemão tinha automaticamente a nacionalidade alemã. Depois de 56 isso mudou, desde aí isso já não é possível. Quem casa com um alemão não pode obter a cidadania alemã. Quem tem um filho alemão também não pode obter a cidadania alemã. Para essas pessoas só existe a possibilidade do processo de naturalização facilitado ou do processo de naturalização, que são processos bastante mais difíceis do que aqueles de obtenção de cidadania, onde o direito à cidadania está claro porque é por ascendência, não é? Também há casos em que judeus foram forçados durante o tempo entre 1933 e 1945 a desistir da nacionalidade alemã e foram mandados para fora do país. Parecendo que não, houve bastantes casos desses. Essas pessoas naturalmente são um caso especial, que é o caso do artigo 116, parágrafo 2 da Grundgesetz, que é a lei constitucional alemã. Essas pessoas têm imediatamente direito a requerer a sua cidadania, naturalmente têm que provar essa situação. Em 1975 a lei muda. A partir daí começa a ser possível a mãe alemã casada com um brasileiro também transmitir a cidadania por parte materna. Condição é que a criança tem que ser registada durante o primeiro ano de vida numa entidade consular alemã dentro do Brasil. Em 1993, a lei foi mudada outra vez. A partir dessa altura também era possível aos pais alemães não casados com as mães brasileiras transmitirem a cidadania alemã. A condição é que o pai tem que reconhecer a paternidade da criança. Para nós no consulado chegava se o pai tivesse simplesmente registado o nascimento e se tivesse dado como pai nessa altura. Uma coisa que é muito importante para toda a gente saber é que a lei mudou outra vez em 1998. Quem nasceu depois de 1999, que hoje em dia essas pessoas já têm 18 anos, não é? Se essas pessoas tiverem a cidadania alemã e tiverem um filho, hoje em dia, para qualquer caso, é sempre necessário que a criança seja registada
numa entidade consular alemã durante o primeiro ano de vida. É muito importante respeitar-se esse prazo, nem que seja um dia depois. O consulado já não vai aceitar a inscrição. Ou seja, quem tem a cidadania alemã e tenha nascido depois de 1998 tem que registar a sua criança obrigatoriamente numa entidade consular alemã durante o primeiro ano de vida. As próximas possibilidades de se chegar à cidadania alemã são os Einbürgerungsverfahren, que são os processos de naturalização. Esses processos implicam naturalmente que a nacionalidade brasileira é perdida. Ou seja, a pessoa devia pensar muito bem antes de fazer uma coisa dessas. Existe o processo de nacionalização normal, em que as condições para se obter a naturalidade alemã são muito, muito difíceis. Só com certas condições é que isso é possível. É possível se a pessoa não tiver nacionalidade, que é para se evitar haverem pessoas sem nacionalidade no mundo, porque vocês não sabem, mas isso existe realmente e é um problema horroroso. E a segunda condição é que a pessoa tenha condições de se sustentar e possa apresentar qualificações em que prova que pode arranjar um trabalho com que se possa sustentar, ou no caso de haver um interesse público na naturalização dessa pessoa. Ou seja, por exemplo, alguém que perdeu a cidadania alemã por os ascendentes não se terem registado e essa pessoa ser muito célebre e ter feito grandes trabalhos que enaltecem a Alemanha ou que são bons para a imagem da Alemanha. Só nessa altura é que isso seria possível. A possibilidade restante é o Erleichtertes Einbürgerungsverfahren, que é o processo de naturalização facilitado. Esse processo de naturalização facilitado é, acima de tudo, mais a pensar nas crianças que nasceram de pais que não eram casados com as mães, pais alemães, e que por isso não transmitiram a cidadania aos filhos. Ou de mães alemãs que eram casadas com brasileiros e que por isso não transmitiram a cidadania aos filhos. Nesse caso, a pessoa tem que ter as seguintes condições. A pessoa tem que ter ligações afetivas e sociais muito estreitas com a Alemanha. O melhor é ter um parente residente na Alemanha. Não chega a conhecer alguém que lá vive. A pessoa tem que provar que tem condições de se sustentar e que não vai viver das agências sociais na Alemanha. A pessoa tem que provar que tem qualificações, em que tem condições de mais tarde, tanto na Alemanha, se sustentar. A pessoa tem que ter conhecimentos da língua alemã e a pessoa tem que ter também ligações estreitas com a Alemanha. Isso é uma coisa que o consulado depois comprova ele próprio e através desse processo existe a hipótese de pessoas que perderam o direito à cidadania de poderem naturalizar-se de maneira mais fácil. Bom, quando eu trabalhei no consulado alemão no Rio de Janeiro, eu tive histórias muito estranhas. Havia coisas que realmente vão contra o common sense das pessoas, não é? Eu tive, por exemplo, lá uma vez uma família muito simpática, era uma senhora com 70 anos, tinha 2 filhas e tinha um filho. E quando as 2 filhas nasceram, elas eram mais velhas do que o rapaz, ela não era casada e o pai das crianças era brasileiro. Ou seja, o que é que aconteceu? As filhas naturalmente ficaram com a cidadania da mãe. Eu acho que as filhas tinham nascido em 1970, qualquer coisa aí por essa data. Ficaram alemãs por causa da cidadania da mãe. E levaram também automaticamente ao mesmo tempo a nacionalidade brasileira por ter nascido em território brasileiro de pai brasileiro. Elas foram ter comigo para fazer o processo de cidadania alemã, que naturalmente com elas não era problema nenhum. O rapaz, isso é que foi uma coisa que eu achei muito, muito estranha, mas são casos que acontecem porque a lei naturalmente não pode prever todos os casos. O rapaz tinha nascido em Bremen, na Alemanha, do mesmo pai e da mesma mãe. Só que a mãe e o pai, antes do nascimento da criança, tinham casado 2 semanas antes. Ou seja, que por lei não era possível eu poder começar um processo de cidadania para o coitado do rapaz, porque ele tinha nascido de mãe alemã que era casada com um pai brasileiro. E apesar de ele ter nascido na Alemanha, como a Alemanha não tem o Ius-Solis, que alguns países têm, em certos países quando você nasce lá, como nos Estados Unidos da América, você tem automaticamente a cidadania, na Alemanha não é assim, não era possível dar a cidadania ao rapaz. Ou seja, o rapaz tinha nascido na Alemanha e só por os pais terem sido casados na altura em que ele nasceu, não era possível ele obter a cidadania alemã. Estranho, não é? Tive muitos casos destes, muito esquisitos. A lei realmente... Tudo bem, gente, eu tive tantas perguntas no consulado
em relação à cidadania alemã e tantos pedidos e também tantas pessoas me perguntaram fora do consulado. Eu sei que o brasileiro há muitos brasileiros que têm o sonho de ir para a Europa e que muito brasileiro pensa que o Brasil é uma terra em que ele não gostava de viver. Eu não entendo porquê, porque eu adoro o Brasil. É o brasileiro a querer sair, é eu a querer entrar, mas pronto, é assim mesmo que é a vida. Eu espero que isto tenha sido esclarecedor para vocês. Se precisarem de ajuda, é só mandarem um mail para mim. Eu respondo a todas as perguntas relativas à cidadania e à obtenção de cidadania alemã, com todo o gosto para vocês. Um grande beijo, comentem e dêem um like. Até ao próximo vídeo.